Sejam muito bem-vindos a todos os amados irmãos. Hoje, meu amado irmão Rabino vai esclarecer por que os judeus não crêem que o Jesus histórico é o Messias no Tanar, ou seja, no Velho Testamento. Vamos para a mensagem. Mas dura verdade será dita em todos os aspectos, tá? E vai vir muita bomba do começo ao fim, muita bomba. Vamos começar logo? Pessoal, dada essa introdução que eu já considero parte importante do Shirut Torah, eu quero dizer para vocês quem é Jesus. Quem é Jesus no judaísmo? Quem é Jesus na Torá? Ele foi um judeu que estudou muita Torá e que viveu na época da perseguição dos romanos contra o povo judeu e que depois foi se desenvolvendo, as situações e causou destruição do segundo templo do Beit HaMikdash, o segundo templo de Jerusalém. Existiu uma pessoa chamada Yeshu Ben Pandera, que era Jesus. Jesus, na verdade, tinha um nome em hebraico Yeshua. Yeshua, ou Yeshua, é um nome judaico muito famoso e que significaria, em uma das interpretações, como salvação. No final, a letra Ain, que é a última letra do nome dele, foi retirada por causa de um famoso salmo que o rei Davi diz, e a Kabbalah diz que foi dita em relação ao que iria acontecer com Jesus, que é Eli, Eli, lama zavtani. Meu Deus, por que você me abandonou? E quando Jesus falou isso, ao ser morto pelos romanos, a letra Ain, que é a última letra, foi tirada. Em vez de Yeshua, ficou apenas Yeshu. Yeshu é o seu nome no final da vida e também uma abreviação, que significa que todos os seus ensinamentos não são judaicos e não têm a ver com o Deus da Torá, de Israel e o Deus que criou o mundo. Ok, vamos mais um passo para a gente entender e sair liberando as bombas. Os foguetes, bomba nuclear, míssil balístico intercontinental, e a gente vai de acordo com o nível aqui que a Hashem me iluminando e der permissão. Acontece que aparece na história um romano chamado Yosef Ben Pandera, que existem dúvidas, porque isso não é explicado, o porquê que ele tinha o nome Yosef. A primeira interpretação é que ele usou esse nome para conseguir se aproximar de Miriam, para pelo menos dizer, olha, também tem alguma coisa a ver com você, eu sou judeu. E outros dizem que ele teria fingido ter se convertido ao povo judeu. Yosef Ben Pandera, Yosef, filho de Pandera. E ele conseguiu ir até a casa de Miriam quando era Yom Kippur, o dia mais sagrado do povo judeu. Preste atenção, vocês estão escutando agora a história 100% verídica, factual, de como veio Jesus ao mundo. E o que a Torá, não é que a Torá opina, é o que a Torá vai te contar agora sobre a sua vida dele. Lembrando total respeito a todas as crenças, de coração eu falo isso, é muito importante ter respeito pelo próximo, mas também ter o direito de trazer o que a Torá fala. Nesse dia, Yosef Ben Pandera entrou na casa de Miriam, romantizou, ou seja, tentou convencer ela, e rapidamente conseguiu, e fugiu com ela no dia de Yom Kippur. A Guemará não é um jornal, não é um jornal extra que você recebe no metrô. Isso significa que não é falado se esse Yosef Pandera, o romano, já estava tentando encontrar Miriam e estava tentando fazer o que todo homem tenta quando ele é mau caráter com uma mulher casada. Que é não, compra uma flor um dia e fala que é só por educação, um café outro dia, fala que é só por educação. A Guemará não toca nesse ponto. Mas fica a nossa imaginação do que pode ter acontecido antes desse dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão. Mas sabe-se que o marido era muito duro e ela ficava pressionada. Yosef Ben Pandera entra na casa de Miriam e convence-a a fugir com ele para a cidade de Beit Lehem. Ok? Nessa cidade de Beit Lehem eles fogem em pleno Yom Kippur, dia do perdão para o povo judeu. Porque era uma data certeira que o seu marido real não iria perceber.
Eles moram juntos, mas moram escondidos. Por quê? Porque quem é judeu sabe que dentro da comunidade judaica todo mundo sabe o que acontece. Porque normalmente são lugares pequenos, comunidades pequenas. E o povo judeu nunca foi imenso de números. Nunca foi. Até quando saiu do Egito era proporcional ao resto do mundo. Mas nunca foi um povo gigante em números. Então, sabia-se que Miriam fugiu e o marido ficou só. Bom, aqui vem uma das primeiras bombas. Miriam era uma mulher casada. E quando ela esteve com Yosef ben Pandera, que é um romano, eles tiveram um filho. E esse filho se chamou Jesus. A Torá oral deixa em aberto algumas questões. Por que tentaram dar esse nome de Yeshua à salvação? Um dos principais motivos é para que, caso peguem ela adulterando, o que era pena de morte, ela pelo menos pudesse dizer algo do tipo: Deus pediu para mim, ou eu tive uma visão, ou se mostrar de alguma forma impossibilitada de ser julgada. Que é igual hoje em dia quando você fala: não, eu estou tomando risco. Jesus nasce de uma relação problemática. Ela estava em nidá, o que significa que ela estava em menstruação, porque ela não fez mais mikve, ela não seguia mais a Torá, ela sabia que ela já estava traindo o marido, isso já era um pecado capital. Então a Torá oral diz que ela não seguia mais as leis judaicas, ao contrário, ela queria se manter escondida com o seu novo amor, para ninguém perceber. Nasce um filho de uma relação proibida gravíssima e ela estando em nidá, que significa lei de menstruação. Ué, rabino, mas a mulher menstruada não ovula. Pela lei judaica, mulher que está com a impureza da menstruação, não é que ela ovulou menstruando. Isso é impossível. E sim que ela não fez o mikve, ela não se purificou em águas puras, como a Torá fala, depois do ciclo menstrual. Ou seja, ela se manteve com aquela impureza espiritual e em casa. Então não houve nenhuma purificação. E isso significa impura com a impureza de menstruação, ok? 2 pecados graves foram feitos e óbvio que não ia dar muito certo. Nasceu Jesus. Jesus era judeu, porque ele era filho de mãe judia. No caso de Jesus, ele nasceu de Miriam. O pai dele era Goi, que significa em português não judeu, era um romano, mas ele nasceu judeu. Ele cresceu na cidade de Beit-Lehem. E a Guemará conta, na verdade, através de Braitot e Toseftot, que são partes da Torá oral perdidas, porque tentaram retirar da Torá oral, na época da Inquisição e de Roma, todos os estudos que tentavam se escrever. Não só a Torá oral, quando foi escrita, como também pergaminhos e livros eram queimados e destruídos. É sabido, tanto que a Inquisição fez questão de tentar até mudar algumas palavras da nossa Torá oral. Eu já vou explicar para você essa bomba que é muito grande. É o Haskell. Pessoal, e aí, você conhece a famosa desculpa de que Jesus teria sido uma oferenda para perdoar o pecado do povo judeu. Quando é dito na própria Torá que nenhum ser humano será morto pelo pecado do outro, que dirá ser uma oferenda. Deus falou, está falado. Se Deus falou A, a regra é A. Para de dizer que é B. Para de dizer que é B. A Torá é para sempre. Como é dito para Josué, o profeta que veio em seguida de Moshe Rabbeinu, em hebraico chamado Yoshua ben Nun, Lo yamushu a Torá, Sefer a Torá mipirra. Está escrito na nossa Torá, no profeta Yoshua, Josué, que veio depois de Moisés. E esse livro da Torá com seus mandamentos não será tirado nunca da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca do filho dos teus filhos, de hoje para todo o sempre. Meu grande amigo, o que é para todo sempre para você? Até onde eu sei, é para todo sempre. Se nós não sabemos o que é 80 anos de vida direito, é a gente que vai querer interpretar o que Deus diz quando é para sempre.
Deus falou quando é para sempre. Eu vou interpretar com meus 70, 80, 100 anos de vida. Bom, está escrito que Mashiach será uma pessoa, humano, e virá direto da mente do rei Davi. Já temos um problema. Porque José, o carpinteiro do Novo Testamento, não é o pai dele. Quem é o pai dele, de acordo com o Novo Testamento, é Deus. Pergunto para você, Deus tem linha davídica? Deus é de alguma tribo para o filho poder ser da mesma tribo? Meu grande amigo. Então já caiu por terra. Ah, mas ele tem que ser do rei Davi, né? E também tem que ser do rei Salomão. Mas alguns falam que ele veio do Natã e as genealogias estão totalmente diferentes. Bom, o próprio Messias terá filhos e vai frutificar e vai ter uma vida eterna. Isso aconteceu? Longe disso. Vai ter o restabelecimento da dinastia de Davi, como está escrito em Daniel 7. Aconteceu isso? Não. Vai ter uma era de paz que será para todos os povos e para todas as nações. Isaías 2:4, Miqueias 4:1-4, Ezequiel 39:9. Aconteceu isso? Aconteceu o contrário. Entrou uma religião pagã. Todo mundo que segue Jesus tem que ter humildade de dizer: eu sigo o paganismo, eu sigo a idolatria de Roma. Tem que ter humildade de dizer isso. Tem que ser humilde, né? E tem que saber também que aconteceu o inverso da paz. Pessoas foram perseguidas, e em mérito do mesmo Roma que criou Jesus, foi destruído o segundo templo. Ok? Significa que em mérito dessa mesma religião, teve a caça às bruxas, em nome de alguém que veio trazer a paz? Qual que é o teu problema? Ah, porque ele vai vir uma segunda vez. Poxa, mas é possível o ser humano mentir tanto para si? Jesus não tem um sinal de Messias. E a tua desculpa é que ele vai voltar uma segunda vez? E o pior é que quando você vai interpretar texto, você pega sempre frases, versículos soltos, do nada, como se fosse um papo assim de bêbado, e diz que aquilo é Jesus. É sempre assim mesmo, estratégia. Ah, porque está escrito que uma jovem será mãe. Aí você vai lá, traduz como virgem, e diz que Jesus é filha da virgem. Primeiro, já começou errado. Segundo, a profecia não era sobre a época. Não era virgem, era jovem, mulher. Mulher, apenas mulher. Você traduz como virgem para enganar todo mundo. Você pega uma profecia da época dos profetas e diz que ela vai acontecer para a segunda vez que ele vier, que não era nem a época. Você pega frases soltas, engana todos à tua volta e se baseia em uma das religiões, em uma das edições que Constantino lá, pagão, bad boy, do mal, foi lá e escreveu aquela religião. Qual é o teu problema? A bomba é a seguinte, pessoal. O Arizal, que é um rabino imenso em Kabbalah, conta que ele mandou pegar os próprios ossos de Jesus, porque ele morreu, ele não ressuscitou nada, e levar para Tzfat, norte de Israel, atualmente lá que ele se encontra. E que ele mandou enterrar os ossos e que ele faria uma espécie de capa, com toda a sabedoria que ele tinha e Torá que ele sabia, para conseguir fazer uma capa para proteger o mundo e Israel daquela idolatria. Isso está escrito num próprio livro do Rav Haim Vital, o principal aluno do Arizal, que foi ele que escreveu praticamente todas as palavras do seu mestre em 1500, cabalista Arizal. Eu não sei se essa bomba você imaginava que poderia acontecer, mas essa bomba quer dizer, em outras palavras, que não só morreu de forma normal, não só não ressuscitou, não só não teve nada do que foi falado, como ainda foi enterrado em lugar específico, para que dessa forma diminuísse a idolatria no mundo e aumentasse o sucesso do povo judeu em Israel.